Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, nós leremos do 8 ao 12. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, palavra de Deus para todos nós nessa noite. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estarão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pai, nós queremos continuar com o nosso coração aberto, os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor está falando nesse lugar, ao que o Senhor está fazendo em nosso meio nesta noite. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor, a certeza da convicção de que o Senhor está nesse lugar. Abençoa o teu povo, tanto aqueles que aqui estão, como também aqueles que estão em casa. Pai de amor, assim nós oramos, entregando as nossas vidas, entregando o nosso coração, entregando os nossos ouvidos diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Tema desta mensagem é chamados e transformados para abençoar. Nós precisamos entender esse princípio, que fomos chamados por Deus, transformados por Ele, com o propósito de abençoar vidas para a glória do Senhor. Amém, queridos? Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, vê se você a conhece. Se não a conhece, dá as boas-vindas em nome de Jesus. Dê a mão para ela, abrace-o aí e diga assim para ela: eu fui chamado por Deus para abençoar você. Aleluia! Chamados por Deus para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Amados, como igreja, nós precisamos entender que a nossa função no corpo de Cristo é de exercer esse papel transformador na vida das pessoas. Precisamos compreender a nossa missão como igreja. Repito, o nosso papel, a nossa missão como igreja, o nosso papel no corpo de Cristo é exercer algo que venha transformar, que venha tocar no coração de pessoas, de tal maneira que elas venham se render a Cristo, se entregar ao Senhor e viver pela fé aquilo que nós também vivemos como igreja, dia após dia, em nome de Jesus. Pedro, a partir no capítulo 2 aqui, ele vem falando dos deveres da vida cristã. E no versículo de número 9, nos chama a atenção a algo que eu quero compartilhar com vocês. Quero iniciar com esse texto. Versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, ofensa por ofensa, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Antes, diz a palavra, pelo contrário, bendizendo, abençoando, pois para isso mesmo fomos
chamados. Nós fomos chamados por Deus para abençoar a vida das pessoas. Esta é a nossa missão. Se você ler comigo no versículo 9, mas no capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim, o texto é conhecido: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha aqui para mim, você crê nisso, irmão? Amém. Aleluia. É isso que Deus fala a nosso respeito. Nós somos hoje raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Parte B do versículo 9, o texto diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar. Esta é a nossa missão, a fim de proclamardes a palavra, as virtudes de quem, irmãos? Daquele que nos chamou das trevas para a luz. Primeiro nós precisamos lembrar-nos da onde o Senhor nos tirou. Primeira coisa, lembre-se disso. Da onde nós saímos? Versículo 10 diz: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Precisamos lembrar quem somos, para a partir daí então, decidir no nosso coração, cumprir a nossa missão como igreja. Se nós lermos o versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim, 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, olha o que nos diz a palavra, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esta é a nossa missão. Precisamos lembrar que somos peregrinos na terra. Precisamos lembrar que somos estrangeiros. Precisamos lembrar que tudo isso vai passar e o que permanece é a palavra do Senhor. Precisamos lembrar que somos exemplo no nosso procedimento, para que as nossas boas obras não apenas glorifiquem a Deus, mas façam a diferença na vida das pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar em nós a obra maravilhosa que Deus realizou nas nossas vidas. Faça a diferença como igreja, seja luz nas trevas, seja bênção na vida das pessoas. Para isso nós fomos chamados. E chamou a atenção uma frase de John Stott esta semana, pastor e teólogo. Ela é forte, como dizia o meu amigo pastor Jair, forte isso, muito forte. E ele diz algo interessante a respeito da missão da igreja, da sua missão, do seu chamado, do seu compromisso, do meu compromisso, do nosso compromisso. E ele diz assim: se nós cristãos não pudermos ser distinguidos dos não cristãos, aí vem a paulada. Ele diz assim: seremos inúteis. Se não pudermos ser distinguidos, somos diferentes, não melhores, como eu tenho dito aqui, mas diferentes. Por que nós somos diferentes? Porque nós fomos resgatados, porque nós fomos transformados pelo poder de Deus, porque há esperança no nosso coração no dia chamado hoje, e é essa esperança que nós devemos, como missão da igreja, proclamar
a outros tantos em nome de Jesus, fazendo a diferença, chamando a atenção. Lembrando, amados irmãos, como Deus ministrou alguns dias atrás, que as nossas preocupações são diferentes, porque nós servimos a um Deus diferente. Fora lido novamente o Salmo 96 nessa noite, referindo-se a um Deus todo-poderoso. Nós servimos a esse Deus, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que nos amou primeiro, um Deus que olhou para mim e para você, um Deus que nos amou de uma forma toda diferente, toda especial. As nossas preocupações são outras, a nossa missão é outra, porque a nossa esperança é outra, e nós precisamos proclamar isso, defender isso, para que não mais venhamos agir, nos preocupar, como outros tantos se preocupam. Se você quiser abrir Efésios capítulo 4 comigo, volte um pouquinho aí, Efésios capítulo 4, há uma orientação de Paulo à igreja de Éfeso aqui, a partir do versículo de número 17, para que você entenda a sua missão, o seu chamado. Efésios capítulo 4, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Esta é uma orientação para a igreja, esta é uma orientação para nós, esta é uma orientação para você. O que Paulo está falando à igreja naqueles dias, ele diz: não mais andeis como andam os gentios. E como andam os gentios no parecer de Paulo? Ainda no versículo 17, do 17 até o 24, eu vou aqui reduzir o máximo para ganharmos tempo. Como andam os gentios na vaidade dos próprios pensamentos? Não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo orgulho daquilo que pensam e daquilo que fazem. Não façam mais assim. Não andeis como gentios obscurecidos de entendimento, cegos, incapazes de compreender verdades espirituais. Amados, Deus nos vem ministrando a necessidade de discernirmos, de procurarmos compreender e entender o tempo e acontecimento, discernir o que está acontecendo, discernir o que Deus está fazendo, discernir, compreender o que o Senhor está falando pelo seu Espírito. Porque aqueles que não conhecem ao Senhor não estão atentos a isso, estão obscurecidos de entendimento, eles são incapazes de compreender as verdades de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E por que o homem natural não aceita as coisas que vêm de Deus, que vêm do alto, coisas espirituais? Porque eles são loucura, diz a palavra. Não andeis mais como os gentios, porque o que é loucura para muitos é verdade absoluta para nós. Quando nós pensamos que somos peregrinos na terra, estrangeiros nessa terra, porque nós cremos em um novo céu e numa nova terra, numa nova esperança no Senhor, em um lugar que Deus tem preparado para nós, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais luto, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor. Você crê nisso, irmão? Pois bem, isso é loucura para muitos, isso é loucura para o homem natural, e por isso então Paulo está falando: não andeis como andam os gentios, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, aos propósitos de Deus. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis mais com vinho, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Se deixe ser cheios do Espírito Santo para compreender o que vem do coração do Pai. Esta é a orientação de Deus. Pois os gentios estão alheios à vida de Deus, aos propósitos de Deus, aos projetos do Senhor, não se interessam, não se importam. E o texto vai falar que é por ignorância e teimosia. Alguns por ignorância, mas outros por teimosia. Não seja mais teimoso, decidindo viver do teu jeito, segundo os teus planos. É o que Deus está falando, é o que Deus vem batendo.
E quando eu me deparei alheios à vida de Deus, aos propósitos de Deus, eu pensei em inúmeras coisas como pastor. As inúmeras vezes que Deus ministrou. E eu pensei em assiduidade. Eu pensei em fidelidade. E quando nós deixamos de lado para viver segundo os nossos conceitos, deixamos de lado os propósitos de Deus, os projetos de Deus para viver do nosso jeito, nós estamos agindo como gentios. E no nosso caso não é por uma questão de ignorância, porque nós sabemos o que devemos fazer, amém, queridos? Todos nós sabemos como igreja o que devemos fazer. Então muitas vezes deixamos de fazer o que sabemos que devemos fazer, não por ignorância, mas por teimosia. E por isso Paulo está falando, não andeis como os gentios, alheios à vida de Deus, alheios ao que Deus está falando, alheios ao que o Senhor está fazendo. Eu falava sobre preocupação com a família esses dias e desafiei os irmãos dizendo, se realmente você está preocupado com a sua família, com os seus filhos, traga-os à casa do Senhor, a presença do Senhor, e a promessa de Deus é que depois de adulto eles não se desviarão. E mesmo que ele se desvie por um tempo, no momento certo, na hora certa, quando o inesperado bater à sua porta, ele lembrará da palavra de Deus, da orientação do Senhor, do que ele aprendeu nesse lugar. E ele aprendeu porque você o trouxe. E eu disse que muitos mostram preocupações em relação à sua casa, à sua família, mas não tiram um tempo determinado para orar, buscar o Senhor, dedicar realmente o seu coração a Deus em relação à sua casa e à sua família. Vivendo alheio aos planos de Deus. Ouvimos aqui nesta noite a respeito de quinta-feira, terça-feira não estava, mas pelo que eu ouvi e vi, porque eu estou sempre cuidando de uma coisa ou outra, muitas pessoas, mas muitas pessoas na terça-feira de joelho dobrado, orando, clamando, chorando, buscando o Senhor de todo o coração nesse lugar. Na quinta-feira eu não vi pelas câmeras, eu não ouvi da boca de outros, eu presenciei a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus, uma liberdade tremenda aqui nesse lugar. E por isso eu vos falo de assiduidade. Quando a palavra nos diz que nós não devemos andar como gentios, e o texto diz alheios à vida de Deus, nós não podemos continuar alheios ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo, ao que Deus está permitindo acontecer. Mas o texto continua, pois ele diz, se tornaram insensíveis e não se deixam admoestar. E aqui eu fui ver o que realmente isso significava, e me choquei com a afirmação que diz assim, eles ouvem sem aprender. Quando o texto diz, não mais andeis como gentios insensíveis, são pessoas que ouvem, constantemente estão ouvindo, mas sem aprender, sem deixar Deus fazer, sem se deixar ser transformado. Por isso que o texto diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, se deixe ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deixe Deus completar esta obra maravilhosa na tua vida. Dê a mão para a pessoa que está aí ao seu lado, dá uma firmada na mão dele, uma sacudida, e diz assim para ele assim, deixe Deus completar esta obra, deixe Deus fazer em você, deixe Deus fazer em você. E o que Deus está gritando nessa noite, a partir desta palavra, é o seguinte, não é deixe Deus fazer por você, aleluia. O que Deus está querendo falar ao teu coração nessa noite é deixe Deus fazer em você. Porque nós desejamos muito que Deus faça por nós. Ah, pastora, quantas coisas, quantos milagres ainda são necessários na minha vida. Eu não estou falando aqui de milagres externos, eu estou me referindo a milagres internos. Deixe Deus fazer em você, para que não mais, segundo a palavra, andemos como gentios, para que não mais venhamos deixar de lado aquilo que é importante para Deus.
e viver apenas aquilo que é importante para nós, irmãos, atente para isso. Se tornam insensíveis, se entregaram à dissolução, ou seja, eles fazem questão, muitos por ignorância, mas a maioria por teimosia, fazem questão de continuar assim. Quando nós ouvimos a verdade, quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, e decidimos no nosso coração continuar do nosso jeito, estamos nós, cristãos, agindo como gentios. Estamos nós nos comparando. Esta é a realidade. Então, quando eu meditei aqui no texto, alheios à vida de Deus, e pensei no que o Senhor está falando, eu digo, meu Deus, quantas vezes o Senhor falou, quantas vezes fomos desafiados em relação a tantas verdades, e mesmo assim continuamos do nosso jeito. Nós nos organizamos a nossa vida, organizamos o nosso tempo do nosso jeito. Isso não é andar como cristão. No versículo de número 20, Efésios, capítulo 4, versículo 20, a palavra diz assim: mas não foi assim que aprendestes com Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Não foi assim que aprendeste com Cristo. Eu vou ler rapidinho a partir do 17. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. 20. Mas não foi assim que aprendestes com Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, olha o que diz no versículo 22, porque aprendemos diferente, porque ouvimos a verdade. Olha o que nos diz o versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aleluia, irmãos. Não foi assim que aprendestes com Cristo. E o que realmente nós aprendemos, que nós devemos nos despojar do velho homem. Por que nós devemos nos despojar do velho homem? Olha o que diz a palavra, 22, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, porque o velho homem se corrompe segundo as concupiscências do engano. É por isso que nós devemos nos despojar do velho homem. E por que devemos nos renovar no espírito, renovar o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar e automaticamente a nossa maneira de agir, e nos revestir do novo homem, porque o novo homem é criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, a partir do momento em que nós nos rendemos diante do Senhor e nos revestimos do novo homem, a partir daí, segundo Deus, nós vamos viver em justiça e retidão procedentes da verdade. E o que eu ganho com isso, pastor? Você verá no final. O que você recebe com isso? Porque é bênção de Deus, irmão. É intervenção de Deus, é milagre do Senhor, é manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, a partir do momento em que nós compreendemos, entendemos a necessidade de nos revestir agora de um novo homem. E eu estou falando aqui de vida transformada, eu estou falando aqui de novidade de vida, ou seja, aquele que foi gerado outra vez, aquele que se deixou ser transformado. A ordem da parte do Senhor aqui é: abandone o velho homem e se deixe ser renovado pelo Espírito, e mude a sua maneira de pensar, revista-se da nova natureza, agora de uma maneira diferente, de um jeito diferente, a uma ideia diferente, a um propósito diferente, a partir de Deus, para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: eu entendi, eu fui chamado por Deus para te abençoar. Aleluia. Mas eu quero rapidamente aqui observar algo com os irmãos.
quando não nos deixamos ser renovados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, quando nós não nos mantemos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, quando não nos despojamos do velho homem para nos revestir do novo, além de não sermos bênção na vida das pessoas, olha só, eu vou repetir, quando não deixamos ser guiados pelo Espírito, quando não nos deixamos ser guiados pelo Espírito, quando nós não nos despojamos do velho para nos revestir do novo, além de não sermos bênção na vida das pessoas, nós entristecemos ao Senhor, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o versículo de número 30, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, e esse dia está próximo. Não viva como esse dia não existisse. Olha o que Deus vem falando nesses últimos dias aos nossos corações. Estamos vivendo o final dos tempos, esta é a realidade. Não viva como se isso não fosse realidade na tua vida como igreja. Pode não ser na vida de muitos outros, mas é verdade absoluta para nós. Jesus está voltando. É verdade absoluta para nós. Então não entristeçais o Espírito de Deus. E quando nós deixamos de fazer o que sabemos que devemos fazer, além de não sermos bênção na vida das pessoas, nós entristecemos o Espírito de Deus. Se nós formos a Tessalonicenses 5:19, nós apagamos o Espírito. E quando nós não sentimos a presença do Espírito, por exemplo, como num culto de quinta-feira aqui, não é culpa de quem está dirigindo o culto, não é culpa de quem está orando, não é culpa de quem está ministrando louvor, não é culpa de quem está criando uma oportunidade para que você seja abençoado. A culpa é minha, a culpa é sua. Na maioria das vezes, deixamos de viver algumas coisas, deixamos de ser bênção na vida das pessoas, porque nós entristecemos o coração de Deus, porque nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, porque nós deixamos de cumprir a nossa missão. E eu ainda creio que nós somos uma igreja com propósito. Eu ainda creio nisso. Fora esse domingo agora, eu tenho 2 domingos com os irmãos até o concílio, só 2. Eu estarei fora viajando nos demais. Até o concílio, até o dia 26 de novembro, eu, pastor Clébio, tenho só 2 domingos com vocês. E eu vou usá-los para continuar ministrando, falando, gritando aos 4 cantos, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao nosso coração. Nós ainda somos uma igreja com propósito. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa história. Foi por isso que Deus nos levantou nesse lugar. Foi por isso que Deus se manifestou poderosamente nesse lugar desde o seu nascimento. Uma igreja com propósito, uma igreja diferenciada, uma igreja que cumpre a sua missão. Nós fomos chamados por Deus para servirmos. Esta é a nossa missão. E a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Olhe mais uma vez para ele. E diga assim para ele: pode contar comigo, irmão. Pode contar comigo. Esta é a minha missão. Esse é o meu chamado. Pode contar comigo. Eu estou pronto, estarei pronto a te auxiliar, a te ajudar, a estender a mão, a orar contigo, a chorar contigo. Eu estarei pronto ao seu lado todas as vezes que você chamar. Porque é essa prontidão que move o coração das pessoas. Sabe o que me chamou a atenção essa semana? Em relação à prontidão, em relação a servir, em relação a estar junto. Estávamos juntos essa semana com a Marisa, estávamos juntos essa semana com a Zana, estávamos juntos essa semana com a Tata. Quando a dona Elci partiu para o Senhor. Fizemos o velório pela manhã, 11 horas da manhã, e à noite às 2 estávamos aqui dentro da cozinha trabalhando.
Porque quando o amor de Deus é demonstrado, quando nós cumprimos a nossa missão como igreja, nós constrangemos as pessoas com amor. Elas são constrangidas pelo grande amor de Deus a partir das nossas vidas, e não há como elas dizerem não. Elas jamais dirão não. Elas sempre estarão dispostas ao teu lado também para te servir, porque um dia você foi bênção na vida dela. Isso é ser igreja, irmãos. Eu duvido que alguém abraçado aqui pela primeira vez nesse lugar não retorne a essa casa. Eu duvido que alguém que recebeu demonstração de amor, de cuidado, um simples abraço, um simples seja bem-vindo em nome do Senhor, que não volte mais. Porque o amor constrange. O amor constrange. E nós somos chamados por Deus para continuarmos amando o próximo. Fomos chamados por Deus para continuarmos cumprindo a nossa missão, uma igreja com propósito, chamados por Deus para servir. Você crê nisso, amado? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz, palavra de Deus, é a palavra que está falando, não sou eu. A palavra diz assim, Paulo, a igreja de Corinto diz, somos cooperadores de Deus. Nós estamos cooperando para a glória do Senhor e edificação de vida, em função do reino. Isso é igreja. Mas mais ainda diz o texto, nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Somos como igreja, coluna e baluarte da verdade nesse lugar. Somos testemunhos da grande obra de Deus, do poder de Deus nas nossas vidas. Nós podemos olhar para as pessoas desesperançadas, entristecidas, frustradas, e dizer-lhes, olhem para mim, e veja a obra maravilhosa que Deus realizou na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu sou o testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão. Isso é igreja. E nós continuaremos pregando a nossa missão como igreja. Somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, igreja com propósito, chamados por Deus para servir. E é aqui que nós deixamos, às vezes, de cumprir a nossa missão. Porque, infelizmente, nem todos creem, nem todos aceitam esta verdade. Nem todos entenderam ainda. E não foi por falta de palavra, de orientação, mas, infelizmente, nem todos entenderam ainda que foram chamados por Deus para servir, que foram chamados por Deus para ser bênção na vida das pessoas. E como é que eu posso e devo abençoá-las, pastor? Como, irmão? Como você puder. Eu trouxe o exemplo aqui das irmãs à noite trabalhando na cozinha. Com exceção dos que estavam ali, e eu que fico cuidando pelas câmeras, ninguém mais as viu. Ninguém mais as viu. Mas elas estavam lá. Como outros tantos trabalharam aqui nesse final de semana. Seja bênção na vida das pessoas, segundo o dom e talento que o Senhor lhe confiou. E abençoe vidas. Seja instrumento de bênção, de maneira que Deus seja glorificado. Mas o que eu sei fazer, pastor? Cortar cabelo. Então vai lá e corta o cabelo, filho. Abençoa cortando o cabelo. Dá uma olhada na igreja aí, nos mais cabeludos. Eu já dou o nome já. Eu cito uns quantos já. Que, primeiros da fila. Uma turma aí. Pastor, o que eu sei fazer é cozinhar. Cozinhe para o Senhor. Venha participar. Venha fazer parte do que Deus está escrevendo. Aleluia. Ou simplesmente pegar uma criança no colo, para que a mãe ouça a palavra. Ou mudá-la. Era só o que me faltava agora, pastor. Depois de velha, tendo que estar mudando criança dos outros. Não é dos outros, é do reino. Não é dos outros, é da nossa família. É dos nossos irmãos. São os nossos filhos que estão aqui. É cooperando para o bem dos nossos filhos. É demonstrando amor, é demonstrando zelo, é demonstrando cuidado. Faça o que Deus te chamou para fazer. Seja bênção na vida das pessoas. Procure entre nós alguém que esteja com um cachorrinho doente.
Entendeu? Pastor Kleber, olha só, eu dei uma passada na sua casa lá, misericórdia, sua chau-chau lá precisa de um banho, de algumas vacinas, seja bênção. Nós espiritualizamos demasiadamente às vezes o que não é espiritual e desespiritualizamos o que é espiritual. O estender a mão e simplesmente abraçar alguém é muito espiritual. Ser bênção na vida das pessoas num momento como esse é muito espiritual. Sair do seu lugar na hora do louvor e abraçar quem está chegando pela primeira vez aqui e dar as boas-vindas é muito espiritual. É super espiritual, é mega espiritual. Isso é chamado, isso é igreja. Isso é missão. Cumpra a sua missão. E nós pecamos, na maioria das vezes, em deixar de agir assim. Muitos, por não crerem nisso, acabam deixando de fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Continue fazendo. A orientação de Deus é para continuarmos fazendo até o fim. E embora estejamos vivendo os últimos dias, o fim ainda não chegou, não depende de você. Não é você que vai dizer quando o fim chegou. Para mim já chegou o fim. Fim da minha carreira chegou. Quem lhe disse isso? Quem lhe deu essa ordem? Deus? Duvido que Deus tenha lhe dado essa ordem. Pare de orar, pare de interceder, pare de trabalhar, pare de servir, pare de investir, pare de ofertar, pare de dizimar, pare de fazer a obra do Senhor. Duvido que Deus tenha falado algo assim no seu coração. É lógico que não. Continue fazendo até a morte. Faça até morrer, um dia você acerta. E quando você acertar esse dia, eu lhe prometo, nós lhe prometemos fazer um ofício lindo e maravilhoso para você. Lhe honramos nesse dia, mas até então, esse dia chegar, continue trabalhando, continue fazendo, continue orando, continue chorando, continue clamando, continue acreditando no que Deus está falando em nosso meio como igreja. Continue derramando o teu coração diante do Senhor. Deixamos de cumprir a nossa missão muitas vezes, de ser bênção na vida das pessoas, porque pensamos diferente. E porque nós pensamos diferente, a palavra diz que reino dividido não subsiste, e perdemos o que poderíamos viver na presença do Senhor. Volte para Pedro, 1 Pedro capítulo 3. Pensamos diferente às vezes, e aí está o nosso problema, irmãos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz a palavra: finalmente sede todos de igual ânimo. O que Pedro está falando aqui? Quanto ao mais, irmãos, tenham todos a mesma maneira de pensar, se unam no mesmo propósito, se unam a mesma missão. Enquanto houver reino dividido, nós não vamos desfrutar daquilo que Deus nos prometeu. Os mais antigos hão de lembrar de 2 burrinhos pintados na cooperativa aqui em cima. Os mais antigos. No primeiro desenho, um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Um monte de feno aqui e um outro monte de feno aqui. Ambos puxando, cada um para um lado e passando fome. Sem conseguir chegar para se alimentar, até que eles compreenderam, se uniram e decidiram: vamos nos alimentar primeiro do seu e depois então nós nos alimentamos do meu. Pronto, feito. Missão cumprida, e é assim que funciona. Às vezes dentro da própria casa, dentro do próprio lar, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Um querendo estar aqui, o outro querendo descansar. Nós precisamos decidir o que nós queremos, porque reino dividido não subsiste.
Há uma orientação de Deus, há um caminho da parte do Senhor nesse lugar. Quem lê, entende. Pastor, eu já estou há alguns dias fora, não sei o que Deus está falando. Procure os cultos, estão todos gravados. O último ano, vá para casa, ouça um por um, faça como seu pastor. Depois que termina o culto, vá para casa, coloque os fones do ouvido, ouça todo o culto. Faça como Paulinho, vá para casa e veja todo o culto de novo, para ver onde é que ele errou na bateria. Às vezes eu acho que ele erra bastante, né? Às vezes eu acho que ele acerta bastante. Às vezes ele acha que eu erro bastante. Às vezes ele acha que eu acerto bastante. Mas nós precisamos chegar a um denominador. Posso ouvir um amém por isso? Nós precisamos decidir o que nós queremos. E a orientação de Pedro é: tenham o mesmo sentimento. E por que nós devemos ter o mesmo sentimento? Porque a partir daí é que a palavra do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Vamos ler rapidinho para terminar o texto aí? Vamos ler comigo? Olha a bênção de Deus para você. Muito bem. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Final do versículo 9, olha o que diz o texto: a fim de receberdes bênção por herança. O que Deus está falando ao meu e ao teu coração nessa noite: se unam no mesmo propósito, sejam bênção na vida das pessoas, cumpram o vosso chamado e vocês receberão bênção como herança. É o que Deus está falando aqui. Sim, pastor, mas Ele está se referindo à vida eterna também, irmãos. Mas será que Deus se preocupa comigo, com você, com a sua casa, com a sua família apenas em relação à vida eterna? Não, se preocupa conosco em relação ao dia de hoje também. Então a promessa da parte do Senhor para aqueles que compreenderam, entenderam que foram chamados por Deus para abençoar, é a fim de receberdes bênção por herança. Mas diz mais ainda, versículo 12, olha que tremendo para aqueles que estão nas terças e nas quintas, de joelho dobrado, orando, clamando e chorando por esta igreja, chorando pela sua família. Olha o que Deus fala ao seu coração e aqueles que creem, versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estarão abertos às suas súplicas. Você crê nisso, irmão? Isso é promessa de Deus para você. Isso é promessa de Deus para aquele que compreendeu a sua missão, o seu chamado. Agora, para que isso se torne realidade, a orientação é: abandone o velho homem, se deixe ser transformado pelo Espírito, não mais andeis como gentios, e vocês receberão bênção por herança. E quando eu penso em bênção por herança, eu penso em bênção na vida de muitos que nem mereciam. Porque quando alguém morre e deixa uma herança, não a deixa por merecimento, na maioria das vezes. Simplesmente essa pessoa vai usufruir daquela herança. Muitos acabam administrando mal e se perdem logo ali. Mas quando eu pensei nisso, eu disse: realmente, Senhor, não somos merecedores. É graça e misericórdia da parte do Senhor nas nossas vidas. Mas nós vamos continuar lutando. Nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar fazendo o possível para recebermos essa herança por mérito, para que nós possamos receber essa herança vindo da parte do Senhor, para que os teus olhos continuem sobre nós. E eu lembrei de um texto que por inúmeras vezes eu compartilhei aqui também: eis que os olhos de Deus passam por toda a terra, para mostrar-se forte, poderoso, abençoador para com todo aquele cujo coração é totalmente dele. Você pode dizer amém? Amém. Me ajuda aqui, Davi. Eu encerro então, queridos,
levando a entender que o êxito da nossa missão consiste em, primeiro, nos deixar ser transformado por Ele, não mais andarmos como gentios, para depois então nos tornarmos bênção na vida das pessoas. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa, para encerrar, não há como você continuar agindo como gentil e viver as promessas que Deus tem para a sua igreja, promessas que Deus tem para os cristãos. Eu vou repetir, não há como continuarmos agindo como gentios, e eu vou lembrá-los rapidamente aqui, não há como vocês continuarem, não há como nós continuarmos na vaidade dos nossos próprios pensamentos e vivermos as promessas de Deus. Não há como nós continuarmos com orgulho daquilo que pensamos e fazemos e vivermos as promessas de Deus. Não há como continuarmos cegos e incapazes de discernirmos as verdades espirituais e vivermos as promessas de Deus. Não há como nós continuarmos alheio à vida de Deus, alheio às promessas de Deus, alheios aos planos que Deus tem para esse lugar, nas nossas vidas e através das nossas vidas, e vivermos as promessas de Deus. Não há como nós nos tornarmos insensíveis, um coração endurecido, e vivermos as promessas de Deus. Não há como nós nos entregarmos à dissolução, continuarmos vivendo no erro e vivermos as promessas de Deus. Não há como nós agirmos dessa maneira e sermos bênção na vida das pessoas e recebermos as promessas de Deus. Não há como nós agirmos dessa maneira e sermos ouvidos pelo Senhor, conforme a palavra do Senhor aqui nos afirma, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, a promessa de Deus é: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu, diz o Senhor, eu sararei a sua terra. Você crê nisso, amado? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Que Ele cresça, Sim, Senhor. eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Feche os teus olhos. Eu quero lembrá-lo mais uma vez. Não há como andarmos, agirmos como os gentios e vivermos as promessas de Deus. Não há como continuarmos orgulhosos em relação ao que pensamos e fazemos e vivermos as promessas do Senhor.
Não há como nós continuarmos cegos e incapazes de discernirmos aquilo que vem do coração do Pai, do Espírito Santo de Deus, e vivermos as promessas do Senhor. Não há como nós continuarmos alheios à vida de Deus, alheios aos propósitos de Deus, aos projetos que Deus tem para nós como igreja, e vivermos as suas promessas. Não há como, queridos irmãos, nós continuarmos insensíveis ao que o Senhor está fazendo entre nós e vivermos as promessas do Senhor. Não há como nós nos entregarmos à dissolução, nós continuarmos deliberadamente errando, deixando de fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer e vivermos as promessas de Deus. Porque a promessa de Deus, aquilo que o Senhor ministrou ao teu coração nessa noite, está totalmente ligada à tua obediência. Quando nós entendemos que fomos chamados por Deus para sermos bênção na vida das pessoas, o Senhor nos honrará, o Senhor nos abençoará, o Senhor cumprirá sua palavra, o Senhor nos levantará como igreja, o Senhor se manifestará com poder em nosso meio. Você pode dizer amém por isso? Aleluia. Pai de amor, nós queremos nessa noite sensíveis à tua voz, sensíveis ao que o Senhor está fazendo, ao que o Senhor está fazendo, ó Deus, nos render diante do fato, da certeza de que a partir do momento em que nós decidirmos cumprir a nossa missão, Senhor, e sermos bênção na vida das pessoas, dispondo o nosso coração, meu Deus, para que vidas sejam alcançadas, Pai de amor, o Senhor nos abençoará. A partir do momento em que nós compreendermos e nos rendermos, Pai de amor, diante do fato de que fomos chamados pelo Senhor com uma missão e cumprirmos a nossa missão, o Senhor nos abençoará. A tua palavra se cumprirá nas nossas vidas, Pai, e nós nos alegraremos e juntos glorificaremos ao Senhor, e nós nos uniremos em teu nome, Senhor, e em teu nome nós faremos proezas, em teu nome nós iremos, Pai de amor, e conquistaremos para a glória do teu nome, e em teu nome nós veremos a nossa casa, a nossa família se rendendo aos teus pés, e em teu nome, Senhor, nós iremos ver com os nossos próprios olhos, nós iremos participar de vidas se rendendo ao Senhor, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero que você dê um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado e diga mais uma vez para ela: eu quero ser bênção na tua vida, meu irmão, eu quero ser bênção na tua vida, eu quero ser instrumento, Carme, de bênção na tua vida. Bolinha, eu quero ser instrumento de bênção na tua vida. Eduardo, eu quero ser instrumento de bênção na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. É o reino teu, aleluia. É o poder, é tua, é a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino teu, é o poder, é tua, é a glória para sempre, amém. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você pode dizer amém, queridos? Seja instrumento nas mãos do Senhor e faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer, não somente hoje, mas para todos sempre.